Teve gente que cravou ontem na internet que Antônio Oliveira estaria fora do clube do Remo. Mas a verdade é que ele fica. Pelo menos ele ganha fôlego até sábado. O jogo contra o Coritiba, lá no Paraná, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Houve uma reunião, pelo que a gente tem de informação, né, que foi bastante propagado, de que o Antônio estava na corda bamba. Foi discutida a permanência ou não dele. O Abner trouxe a informação ontem aqui no Liberal Notícias de que, pelo presidente Tonião, também pelo Glauber, que é um dos vices, o Antônio Oliveira não ficava, ele já seria mandado embora, mas o Marcos Braz está bancando a parada. Inclusive temos um vídeo aqui que foi captado do alto de um dos prédios ali vizinhos ao Bailão. Olha só. Acho que é do hospital esse vídeo aí. É do hospital, ângulo. Eu acho que é. Que eu fui lá recente fazer um exame, aí é esse ângulo aí de Antônio Oliveira e Marcos Braz, depois do treino, batendo aquele papo ali no círculo central. Tá doente, mas nem doente larga o time, tá vendo? Ali. Foi fazer uma endoscopia aí. E tivemos essa cena ontem, senhores. Olha aí, ó, Marcos Braz batendo aquele papo com o Antônio Oliveira. O que será que deve ter saído num papo desse, hein? Olha, fera, eu tô lutando aqui pra te manter. Cobra aí dos caras, começa a fazer render, ganha esse jogo, porque senão eu não vou ter como te segurar aqui. Será que foi isso? Cara, esse papo já deve ter rolado, acho que antes, mas esse especificamente aí, nessa hora, foi depois do treino, né? Depois do treino. Cara, eu acho que ele deve ter explicado toda a situação do que aconteceu, que enquanto o Antônio tava lá no campo, o Braz devia estar em alguma sala reunido com a galera. Essa imagem, eu acho até, bacana e tudo mais, só que a impressão que passa é que parece que foi feito para mostrar que tá tudo bem. Deixa eu contar essa parte aí, Mataus, porque eu estava no treino ontem do Remo, e os jogadores subiram pro campo e tudo mais, e a primeira coisa que eles fizeram foi todo mundo ali fazer um círculo, todo mundo, os jogadores e comissão técnica. Você foi também? Não, fiquei de longe olhando, porque eu não sou do time, pô. Eu já tentei ser jogador de futebol, mas isso não deu muito certo, não. O futebol agradece. Eu tô aqui. E houve ali aquele papo, né? Houve uma conversa motivacional também, depois eles puxaram uma oração e aí, a partir daí, começaram o treinamento. E olha, foi a primeira vez que eu vi isso acontecer com o Antônio Oliveira no Remo, tá? Então, eu acredito que isso muito tem a ver também com esse momento que o clube está vivendo. A gente tem imagem, inclusive, de uma foto que foi compartilhada por grande parte do elenco, tá? Coloca aí na tela, meu querido Onete Neto, por gentileza, a imagem que foi postada, uma foto, né, dos jogadores junto com o Antônio Oliveira, né, dando aquele trotinho também, fazendo o exercício, porque, por exemplo, Matheus Davó, Igor Vinhas, Janderson, Pavani, Reinaldo, Klaus, Sávio, Caio Vinícius, o Madison, Marrone, Nico Ferreira, o Pedro Costa, Pedro Castro, Rangel, Luan Martins, Regis, PH, o Natan e o Freitas. Foram alguns deles que repostaram essa foto aí, tá? Quase todos os reservas, né? Como é? Quase todos os reservas. Não, tem vários titulares também por aqui. Mas tem muito mais reserva. Mas nessa montagem que eu tô vendo, não, tá? Mas nessa montagem que eu tô vendo. Que reuniu várias desses reposts, né? A grande maioria do elenco repostou essa foto aí que a gente tá vendo no YouTube. De união, né? Se fosse a quantidade aí, não é a grande maioria. Tem mais? Foram uns 16, né? Faz a conta aí rápida, João. Fazer. 5 por 5. Mas é uma quantidade considerável, né? Sim, uma quantidade considerável. Acho que a galera tá fechada com o Antônio Oliveira, cara. Pra mim, o recado que querem passar é esse. Pra mim, tudo que aconteceu ontem foi um recado pro externo. Pra mim foi isso. Essa reunião aí que você falou que não acontecia, essa foto. Então, para mim, isso daí é um recado pro externo. E não estou dizendo nem que está certo nem que está errado. Estou dizendo que, para mim, é fato que eles fizeram sabendo que a mensagem, para passar essa mensagem. Isso. E é bom, cara. É bom pro clube, né, entender que os jogadores... Porque o que acontece? Houve o atrito,
houve o probleminha na chegada do Antônio, mas depois os jogadores conseguiram entender que a metodologia de trabalho dele e que ele, assim, era o jeito dele, entendeu? Não era que... até aquela questão cultural que eu falei, o cara é português, ele tem uma outra dinâmica de fala, parece que ele está brigando com a gente, ele não está. Então, talvez ele possa ter se expressado de uma forma que pegou mal para alguns, mas depois os caras viram que ele não era esse cara arrogante, esse cara ruim, que até ele veio aqui e chorou por conta disso. Cara, em Recife, lá ele saiu do esporte e ele chega com essa imagem aqui, ele sai de Recife com a imagem de arrogante, de perna, que a galera mas tava quem chamando convive com ele internamente de funcionário do clube, e aí eu não tô falando de jogador, Sim. os caras falam que ele é boa... Claramente ele mostrou aqui pra gente que... Ele é boa pessoa, assim, ele é um cara que dá pra lidar no dia a dia. Ele tenta ser o mais simpático e amigável possível. Isso. Com todos, tá? Ele já pelo menos entendeu. eu digo pelo que eu vejo. Sim. Ele já pelo que eu entendeu vejo. isso. Não, eu falei disso porque ele chegou com essa imagem aqui. E ele entendeu que ele precisava passar essa mensagem. Por isso ele se esforça tanto. Porque talvez não seja o jeito do português de agir, do povo português de agir, mas ele entendeu que aqui no Brasil ele precisa ser assim. Para ele poder ter uma paz para poder trabalhar. E tá tudo bem. Ele aprendeu isso. E não é nenhuma crítica, nenhum elogio. Eu tô falando que foi um fato que aconteceu. E aí, hoje, eu garanto para você que tem jogador que está insatisfeito porque está no banco de reservas, tem. Mas não é aquele negócio de derrubar, Não é. O cara está insatisfeito porque está no banco. E tem que estar insatisfeito mesmo. E tem que estar insatisfeito mesmo. Os caras... E essa mensagem é para isso, né? É para mostrar que os caras... E de repente criar essa narrativa de nós contra eles, né? Vamos lá e tudo mais, pode ser que dê certo. É uma estratégia. É o que mais puxam. Tem duas coisas que me incomodam no futebol, que é o que mais puxam. É o nós contra eles, estamos contra o sistema, ninguém quer que a gente dê certo, a gente vai quebrar eles, porque todo mundo contra a gente. E a outra é, nós somos os humildes, eles são os prepotentes, eles são duas narrativas no futebol que são simples. Eu sou totalmente contrário. Tem gente que parece que vive dentro dessas narrativas, mas que funcionam. Agora, para mim, eu tô contigo nessa história. Vai dar mais um jogo para ele. Pra mim não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Então para, velho. Troca, obrigado e vá. O que a diretoria do Remo precisa se responder é: o Antônio Oliveira vai ter condição de dar um padrão de jogo que as contratações que nós fizemos... E a gente acredita que esse time vai tirar o potencial máximo desses atletas? Ele vai botar o jogo que a gente quer? Ele tem capacidade para isso? E que jogo a diretoria do Remo quer? Que jogo a diretoria do Remo quer? É essa pergunta que a diretoria tem que se responder e não ficar na pressão da torcida. Porque, assim, a diretoria tem que fazer a avaliação dela também. Eu dei material humano para ter mais em campo? Dei, então tá bom. O Antônio Oliveira vai conseguir me dar mais em campo com esse time aí? Tem condição desse time jogar mais, então tem que cobrar ele. E dentro disso, e eu fico muito com o exemplo do que foi a permanência e a demissão do Catalá no ano passado. Beleza, o Antônio tem mais uma chance. Ele ganha o Curitiba. Depois, quantas chances ele vai ter? Se ele ficar 2 jogos sem ganhar, ele vai cair? Quer dizer, então... ou ele vai ficando jogo a jogo. Ele tem que ganhar esse, tem que ganhar aquele para continuar no comando. Ou você acredita no profissional ou não acredita. Não é um jogo que vai definir se você acredita ou não. Ou você... Lógico, o resultado, a gente sabe de tudo isso. Que para mim é pensar de maneira amadora. Senhores, vamos ouvir aqui o Caio Vinícius, porque ele esteve na coletiva ontem para falar com a imprensa e ele se manifestou também sobre essas cobranças, sobre Antônio Oliveira e também sobre o apoio ao técnico. Vamos ouvir aí o Caio Vinícius. Cara, acho que da nossa parte aqui de jogadores, nós temos total confiança na comissão técnica, no próprio professor Antônio. Acho que o trabalho que ele vem passando para nós tem nos dado confiança, tem nos mostrado muita competência. É claro que o torcedor fica chateado, né, por conta desses resultados ao qual nós tivemos dentro de casa, mas a tabela mostra que desde o início do campeonato nós estamos ali na briga pelo G4. Acho que em nenhum momento nós desgarrou daquela briga ali, nós mantivemos ali próximos e o campeonato não acaba hoje e acho que nós estamos em totais condições de entrar no G4 para continuar
dando esperança ao nosso torcedor para que ao final do campeonato estivermos com acesso. Tá aí, meus amigos, esse é o seu Caio Vinícius. Tem uma arte aí, o NetNet pode pegar pra gente, que é comparando diretamente o desempenho do Daniel Paulista com o do Antônio Oliveira. Lembrando que em 2 jogos o Remo não teve treinador, entre aspas, né? Que foi o Flávio contra o Operário e contra o Atlético Paranaense. Então o Antônio e Daniel têm 10 jogos cada, comandando o Remo na Série B. Daniel Paulista teve 4 vitórias, 5 empates, 1 derrota, 56,66% de aproveitamento. Aproveitamento do Daniel Paulista é aproveitamento de G4, seria um pouquinho acima do que é a Chapecoense, hoje que tem 56,1%. Daniel marcou 12 gols e sofreu 8 nesses 10 jogos. Antônio, foram 3 vitórias, 2 fora de casa inclusive, 5 empates e 2 derrotas, 46,66% de aproveitamento, seria o aproveitamento de meio de tabela, marcou 9 gols, ou seja, menos de 1 por jogo, e sofreu 9 gols também. Então a diferença aí de Antônio pro Daniel, em termos de aproveitamento, é uma vitória. Um jogo que o Antônio perdeu a mais e que o Daniel venceu a mais. E aí tem o Paulo Henrique está falando, Michel sempre defende o treinador e os jogadores. Defendo mesmo, porque é muito difícil estar lá no lugar dos caras. Aí, mas ganha milhões para isso. Ganha, mas os caras eles têm um cérebro só e um coração só, um sentimento só, igual como todo ser humano. Ele não é porque ele ganha 200 mil que ele tem superpoder. E é difícil estar lá, porque tem que tomar decisão, mas lógico que eles pediram para viver isso daí, né? Então eles têm que arcar com as consequências também. Mas eu vou trazer aqui uma situação para a torcida do Remo, que é a seguinte: eu estava assistindo agora, acho que tem uma semana mais ou menos, Flamengo e Mirassol. E acho que ninguém discute a qualidade do Felipe Luiz como treinador. Ninguém discute a qualidade do Felipe Luiz. Eu até vim olhar aqui qual tinha sido o jogo que eu estava assistindo. Foi Flamengo e Mirassol, que o Xinga olhou aqui pro meu celular para ver. E aí, nesse jogo, me chamou a atenção que durante a transmissão, o cara falou assim, o time do Flamengo não está rendendo, mas daqui a algumas rodadas, quando esse time tiver fisicamente melhor e mais encaixado, porque chegou muito jogador, esse time provavelmente vai dar liga e aí vai render mais do que está rendendo hoje. Por quê? Porque existe e existia uma pressão sobre o trabalho do Felipe Luiz, né, que todo mundo já reconhece o trabalho, e a gente sabe que a qualidade do elenco do Flamengo deve ser o melhor elenco do Brasil. Mas é um time que não está rendendo. Por quê? Porque vale para o Felipe Luiz ter tempo e paciência para que os jogadores entrem em forma e encaixem na forma de entrosamento, e os caras são bons. Os caras são top de linha. E ainda tem outra. E a torcida do Flamengo é absurdamente, às vezes, fora da realidade. Pensa fora da realidade. De 1-0 a torcida tá puta, pô. Então, assim... Às vezes tem que estar mesmo. É por isso que eu gosto de analisar mais o macro, porque, assim, a cobrança lá existe, mas eu acho que ninguém discute a qualidade do Felipe Luiz, muito menos a dos jogadores do Flamengo. Mas ainda assim os caras precisam de tempo, porque senão eles vão se bater contra o Mirassol. Mas o Mirassol tá bem na tabela. Mas se bate... O melhor paulista. O Flamengo não vem jogando bem alguns jogos. Ele ganha os jogos, mas não vem jogando bem. Ganha porque é extremamente superior na qualidade técnica do que a maioria dos adversários. Então, pro Antônio Oliveira, esse raciocínio tem que fazer lógica também. Pois é, e muito se fala sobre culpa, né? Principalmente a torcida, fica apontando dedos. O treinador, são os jogadores. O Caio Vinícius também falou um pouco sobre isso. A gente já vai comparar, Matheus, o trabalho do Daniel e do Antônio Oliveira também, mas vamos ouvir o Caio falando justamente sobre essa culpa, né? De quem é a culpa, Caio Vinícius? Acho que a culpa é de todos. Acho que não tem individualizar e um só, né? Hoje a torcida chateada com o treinador, mas nós jogadores também temos responsabilidade nisso. Acho que nós precisamos melhorar em vários aspectos. Claro que muitas das vezes não é como nós queremos, né, que aconteça dentro do jogo, não é o nosso pensamento, mas acontece e nós devemos melhorar isso, saber ter a cabeça no lugar, ter a convicção daquilo que nós estamos aqui.
que é fazer o clube voltar à Série A. E nós temos isso em mente, nós sabemos da expectativa da qual foi criada em cima do torcedor, em cima disso. E nós temos essa responsabilidade, uma responsabilidade boa para que nós possamos dar sequência ao nosso trabalho, acreditar, porque nós sabemos que somos capazes de conseguir isso e pode ter certeza, torcedor, que nós estamos batalhando, trabalhando para que esse objetivo possa ser alcançado. Acho que a força do nosso grupo, muitos não conseguem ver, né, o dia a dia aqui, mas se passarem um dia aqui e ver a união, a amizade que tem dentro desse grupo, as pessoas vão acreditar ainda mais em nós. E acho que nós demonstrarmos isso é de suma importância para o torcedor ter a convicção e a confiança que nós podemos ainda dar alegrias para ele ao final do campeonato. Mas para isso precisa jogar um pouco mais de bola, né? E assumir a responsabilidade. Não, eles estão assumindo a responsabilidade. Cada um tem que assumir. Não é só jogar pro treinador também, porque o cara lá, o treinador monta a estratégia e quem executa é o jogador. Mas o cara falou, olha, nós temos culpa também. Lógico. E só um ponto dentro disso, eu particularmente sou muito contra demitir treinador, só se for tipo o último caso, não tiver realmente rendendo nada, for um trabalho horrível, algo do tipo, coisa que eu não acho que o trabalho do Antônio Oliveira seja. O trabalho do Antônio Oliveira não é horrível, mas ele, para mim, está longe de ser bom. O trabalho do Antônio Oliveira, para mim, hoje é abaixo do esperado e a gente tem que criticar. Só que muitas vezes no futebol paraense se associa a crítica ao cara ir embora. Não, são coisas diferentes. E essa mentalidade a gente tem que mudar aqui. Não é porque eu tô criticando o trabalho dele que eu quero que ele vá embora. Não é porque eu tô defendendo que ele fique que eu acho que o trabalho é bom. São coisas completamente diferentes. E um ponto sobre o trabalho do Antônio Oliveira. É um trabalho hoje ruim. Entra nisso que o Michel fala, pô, tá chegando jogador toda hora. Concordo. Mas o Antônio Oliveira não foi obrigado a escalar os caras novos que chegaram em cima da hora. O Antônio Oliveira não foi obrigado a colocar o Natan de lateral e ele ser lateral titular o tempo todo. O Antônio Oliveira não foi obrigado a colocar o Nico de titular 3 dias depois do que ele é oficializado, e o Nico já é um titular hoje, já foi 2 vezes titular pelo Remo. Acho que o Nico já foi mais titular no Remo na Série B do que o Maxwell. Então, beleza, tem jogador chegando toda hora, mas o Antônio Oliveira é obrigado a escalar o jogador? Isso. O Antônio Oliveira foi obrigado a mudar a ideia de jogo? O Antônio Oliveira foi obrigado a trabalhar como ele está trabalhando? Eu imagino que não. E aí entra a crítica nele. Tem que ser criticado a decisão em vários momentos. Tem que ser criticadas as escolhas do Antônio Oliveira. Por quê? Beleza, ele poderia ter falado, pô, a gente pode perder o Pedro Rocha no jogo anterior lá, tinha que fazer algo diferente. E só tinha o Nico pra jogar, tinha sido aproveitado em outro jogo. Nesse jogo agora, não tinha outra opção a não ser colocar 4 atacantes. O Jaderson não serve pra nada, o Regis ainda só joga 10 minutos. O Remo, ele não tem outras alternativas, ou ele é obrigado a colocar os caras que estão chegando toda hora? Exato. Perfeito, Matheus, perfeito. Esse é o ponto. O Remo treina hoje pela manhã, já tá? Então a gente vai esperar para ver os próximos capítulos dessa saga remista que viaja, acredito que na quinta ou na sexta, para jogar contra o Coritiba no final de semana. Tá jogo... Quero ver qual a saída que ele vai encontrar de novo para substituir aí o Pedro Rocha também, por exemplo. Né? Se ele vai fazer a mesma coisa do último jogo, em que não teve o camisa 32.